Vamos conversar agora sobre materiais e propriedades do concreto armado. A gente sabe que o concreto armado é um material composto por concreto e aço. O concreto ele resiste muito bem à compressão, porém não é eficiente na resistência aos esforços de tração. O aço, por sua vez, ele tem um bom desempenho na resistência tanto à compressão como à tração. Então, quando você une esses dois materiais, você acaba criando um material que é resistente aos dois esforços, tanto a compressão quanto a tração. E a gente sabe quando uma estrutura está submetida a esforços de flexão, ela vai tracionar em uma das suas bordas e comprimir na outra borda, ok? Bom, vamos ao quadro então que a gente vai começar a discutir sobre esse material. O concreto então é uma junção de materiais. Nós temos o cimento, os agregados, basicamente areia e brita, água, não nos esqueçamos da água, e também aditivos. O peso específico do concreto armado ele é de 25 kN por metro cúbico, enquanto o peso específico do concreto simples, sem adição do aço, estamos falando aí só do material concreto, ele é um pouco mais leve, 24 kN por metro cúbico. Esses pesos específicos eles serão utilizados quando você estiver valorando as cargas de peso próprio da sua estrutura, por exemplo. E para as outras cargas, você vai poder recorrer à NBR 6120 de 1980, que é a NBR sobre cargas para cálculo de estruturas em edificações. O concreto, então, ele apresenta uma alta resistência à compressão e essa resistência ela aumenta em função do tempo. Conforme o tempo passa, o concreto vai adquirindo mais resistência. Aos 28 dias, o concreto ele vai atingir quase a totalidade da sua resistência. Essa resistência, a gente vai utilizar uma sigla para nomear ela. É FCJ, onde J é o número de dias. Então, por exemplo, você vai dizer que um concreto FC7 possui aí uma resistência de 12 MPa. Isso quer dizer que o concreto, ao 7º dia, depois da concretagem da sua estrutura, ele apresenta uma resistência de 12 MPa. Como eu comentei com você, 28 dias é uma quantidade de dias importante para a gente. Por quê? Aos 28 dias, deixa eu voltar o slide aqui, que passou para frente. Aos 28 dias, ele vai atingir quase a totalidade da resistência à compressão desse material. Aos 28 dias, a gente vai chamar esse valor, essa resistência característica, de FCK. Então, toda vez que você vê em algum exercício ou no material didático FCK, significa que é a resistência característica do concreto aos 28 dias. Ok? A gente ainda classifica os concretos em dois grupos de resistência. O grupo 1 é reservado para aqueles concretos da classe C20 a C50, que apresentam um FCK entre 20 e 50 MPa. E o outro grupo de concretos é o grupo 2, os grupos com concretos de classe C55 e C100, cujos FCK são entre 55 e 100 MPa. Então, são esses dois grupos que a gente classifica o concreto de acordo com a norma 6118 de 2014. O concreto, então, ele apresenta baixa resistência à tração, em torno de 1/10 da sua resistência à compressão. E a norma específica para projeto de estruturas de concreto armado, ela apresenta algumas equações que a gente vai poder calcular o valor dessa resistência à tração a partir do FCK, ou seja, a partir da resistência à compressão. Para concretos até C50, as seguintes equações são válidas. Para se calcular a resistência à tração média, você utiliza a seguinte equação, 0,3 vezes o FCK elevado a 2/3. A partir da resistência à tração média, você calcula a resistência à tração inferior e superior, através dessas equações. FCTK-INF, para resistência à tração inferior, igual a 0,7 vezes FCTM, ou seja, a resistência à tração média calculada através dessa equação. E para a resistência à tração superior, você utiliza a equação 1,3 vezes FCTM, que é a resistência média calculada aqui através da nossa primeira equação. Um outro parâmetro importante em concreto e também em aço, né?
nos materiais que a gente utiliza é o módulo de elasticidade, que ele está relacionado à deformabilidade do nosso material, o quão rígido ou não esse material é. E você consegue calcular, através dessa equação, o módulo de elasticidade para concretos da classe C20 a C50. E a equação é a seguinte: módulo de elasticidade é igual a αE vezes 5.600 vezes raiz de FCK. Então, sempre está em função de FCK, veja bem. Esse coeficiente αE, ele vai depender da brita, do material que você está utilizando como agregado ao seu concreto. Se for, por exemplo, basalto e diabásio, esse αE vai ser 1,2. Se for granito e gneiss, vai ser 1. Se for calcário ou arenito, vai ser 0,9 ou 0,7. Traçando assim o diagrama tensão-deformação do concreto, esse diagrama ele nos diz muito sobre o comportamento do concreto, porque aqui no eixo X a gente tem as deformações do concreto que vão aumentando conforme você vai aumentando as tensões aplicadas no concreto. Então, essas deformações, elas vão aumentando conforme a tensão aumenta, e quando ele atinge o FCK, ou seja, atinge a resistência máxima do concreto, ele vai entrar num patamar de escoamento, onde as deformações, os limites de deformação vão variar entre 2 por mil e 3,5 por mil, onde aí o concreto rompe. O FCK ele é utilizado para caracterizar o concreto, no entanto, em projeto, a gente vai usar o FCD, que é a resistência característica de projeto, que, na verdade, o que a gente faz aqui é aplicar um coeficiente de minoração. A gente vai minorar a resistência do nosso concreto. FCD é igual a FCK dividido por 1,4. E a tensão máxima que a gente vai utilizar nas nossas peças de concreto é dado pela expressão 0,85 de FCD, ou seja, você vai reduzir um pouco mais a resistência do seu concreto em função do efeito rush que o concreto tem no decorrer aí da sua vida útil. Já para o aço, ele pode ser classificado em barras, em diâmetros aí bitolas de 5 a 40 milímetros, e também o aço nós temos em fios, com bitolas de 2,4 a 10 milímetros, de acordo com a NBR 7480. As barras, elas são classificadas em CA25 e CA50 e os fios em CA60. E esse número aqui, 25, 50 ou 60 na frente, corresponde à resistência característica ao escoamento do aço à tração, FYK, dado em kN por centímetro quadrado. A gente sabe que o peso específico do aço é de 7.850 kg por metro cúbico e o módulo de elasticidade do aço é 210.000 MPa. A gente não precisa calcular para cada tipo de aço. Ele aí é um único que a gente vai usar para os 3 tipos de aço mais comumente utilizados. O diagrama tensão-deformação, ele também a gente percebe que as deformações vão aumentando com a aplicação das tensões, até que ele atinge a resistência máxima ao escoamento, né, a tração do aço. E essa resistência máxima, ela vai corresponder aí a limites de deformação, tanto característicos como de projeto, que são dados como limite de deformação de projeto igual a resistência característica ao escoamento do aço dividido pelo módulo de elasticidade, e essa resistência característica do aço de projeto, ela também é minorada a partir do FYK, dividindo ele por 1,15. É importante fazer exercícios para que você compreenda e aplique todas essas equações. Finalizamos aqui, então, o conceito. Vamos agora a uma situação-problema. Vamos agora calcular parâmetros tanto para o concreto como para o aço. Você, então, é um engenheiro, está trabalhando no escritório de projetos estruturais e vai iniciar um projeto estrutural, você precisa definir parâmetros para o seu concreto e para o seu aço que você vai utilizar no seu dimensionamento. Vamos ao quadro conhecer a nossa situação-problema? Bom, você então é solicitado para calcular os principais parâmetros para o aço CA50, essa classe de aço, e o concreto C25.
A gente sabe, então, uma primeira propriedade que a gente consegue pensar é no peso específico do concreto armado, que é 25 kN por metro cúbico, e a gente sabe que, para o concreto, né, vamos começar a calcular as propriedades do concreto, o concreto ele vai apresentar uma resistência característica à compressão aos 28 dias, um FCK. Para os concretos C25, a gente vai ter que o FCK é de 25 MPa. Concreto C30, o FCK é 30 MPa. Concreto C40, o FCK é 40 MPa, assim por diante, ok? Bom, então, uma vez que a gente tem o FCK do concreto, vamos calcular a sua resistência à tração. Então, a resistência do concreto à tração média é dada pela equação 0,3 vezes FCK elevado a 2/3. O meu FCK eu sei que é 25. Faço aí, calculo na calculadora essa conta, eu chego que a minha tração média, de resistência à tração média do concreto é de 2,56 MPa. A resistência à tração do concreto inferior é 0,7 da resistência à tração média. 0,7 de 2,56 é 1,59. Já a resistência do concreto à tração superior é 1,3 da resistência à tração média. Ou seja, 1,3 de 2,56, que é igual a 3,33 MPa. Calculamos a resistência à tração. Vamos calcular agora o módulo de elasticidade desse concreto. A gente tem um concreto classe C25. Uma outra informação aqui é que é utilizado granito como agregado aí para brita, utilizada como agregado no concreto, ou seja, o αe é igual a 1. Dessa maneira, a partir da equação de módulo de elasticidade, eu tenho que αe vezes 5.600 vezes raiz de FCK é igual a 1, que é o meu coeficiente, vezes 5.600 vezes raiz de 25, que é o meu FCK. Eu tenho, então, um módulo de elasticidade de 28.000 megapascal. E agora a gente pode também calcular aí as resistências características do escoamento, né? Ao escoamento do aço. O aço, a gente sabe que nós estamos aí falando do aço CA50. Para o aço CA50, a gente sabe que o FYK, ou seja, a resistência característica ao escoamento do aço, é de 50 kN por centímetro quadrado. Quando a gente converte as unidades, a gente sabe que o aço tem uma resistência de 500 MPa como resistência característica ao escoamento. Agora, a gente consegue, então, calcular as tensões máximas a serem aplicadas no concreto, a gente consegue calcular a resistência característica ao escoamento do aço de projeto e a gente consegue calcular também o limite de deformação do aço, através das equações apresentadas a seguir. Vamos lá, a tensão máxima que pode ser aplicada no concreto, então, é igual a 0,85 do FCD, da resistência característica de projeto. Então, 0,85 vezes 25 dividido por 1,4, estamos minorando aí a resistência do concreto. Isso é igual a 15,8 MPa, 15,18, perdão, MPa. O FYD do aço. Essa resistência ao escoamento do aço, o D, que é de projeto, ela precisa ser minorada a partir da resistência característica ao escoamento, FYK. Então, a gente pega o valor de FYK, divide por 1,5, ou seja, 50 dividido por 1,15. Eu falei 1,5 ali, né? 1,15, ok? O professor falou trocado ali. Divide, então, 50 por 1,15, a gente chega ao valor de 43,47 kN por centímetro quadrado. Daí, a partir do FYD, a gente vai conseguir calcular o limite de deformação EYD, através da divisão da resistência característica ao escoamento do aço de projeto pelo módulo de elasticidade do aço. Ou seja, 43,47 kN por centímetro quadrado dividido por 21.000, eu chego ao limite de deformação 2,07 por 1.000. E aí eu traço os meus diagramas tensão-deformação. Aqui eu consigo enxergar aqui é a tensão-deformação do concreto, eu consigo enxergar o meu FCK de 25, o meu
a minha tensão máxima, σc de 15,18, a gente sabe que o patamar do concreto, do escoamento do concreto é entre 2 e 3,5 por mil, e para o aço, mesma coisa, o FYK do meu aço é 50, porque eu tenho C a 50, eu calculei o FYD, 43,47 kN por centímetro quadrado, que corresponde a limites de deformação de 2,07 por mil, ele vai escoar num patamar até o seu limite aí de ruptura 10 por mil, essa deformação máxima que o aço consegue suportar. Essas, então, são as propriedades básicas e primordiais para o dimensionamento de peças em concreto estrutural. É importante que você faça esses cálculos para outros tipos de aço, aí faça para o CA25, para o aço CA25, faça para o concreto C40, C50, C25. É importante esse treino de cálculo dessas propriedades, ok? Finalizamos, então, a nossa situação-problema. Vamos agora a mais um conceito. Vamos conversar agora sobre conceitos fundamentais do concreto armado. A gente vai precisar agora introduzir alguns conceitos importantes que a gente vai precisar discutir, são ferramentas que a gente vai utilizar no dimensionamento. Vamos ao quadro para começar com o primeiro tópico que a gente vai discutir nesse bloco. Em relação à armadura da minha seção em concreto armado, né? Então, a gente diz que no concreto armado, a gente tem uma armadura passiva. Por que a armadura é passiva? Porque a deformação ela vai ocorrer somente depois da aplicação das cargas. Então, nós temos aí uma situação de uma viga biapoiada, por exemplo, ela está com a sua armadura, está concretada, e aí ela vai receber uma carga distribuída e, com o tempo, ela vai começar a sofrer as suas deformações, né? Ela vai apresentar aí essas flechas, vai dar essa embarrigada, como a gente chama aí, com um linguajar mais informal. Então, ela vai apresentar essas deformações, vai começar o processo de abertura de fissuras. Então, esse tipo de armadura, ela só começa a deformar depois que você aplica carga. Por isso que a gente chama de armadura passiva. A diferença da armadura, ela se dá quando a gente compara com o concreto protendido, que é um concreto que também apresenta armadura. Nós temos ali aço na nossa estrutura. No entanto, no concreto protendido, a gente diz que a armadura ela é ativa, porque essa armadura ela já vai ser solicitada antes da estrutura ser carregada, por um processo de pré ou pós-tensão. Então, é como se a gente tensionasse a armadura da nossa seção de concreto, da nossa peça em concreto. A gente, então, tensiona ela de maneira a provocar uma contraflecha, como se a gente fizesse uma deformação contrária à deformação provocada pelos carregamentos. E aí, uma vez que você aplica as cargas distribuídas, essa contraflecha ela vai começar a ser compensada pelas deformações devidas à carga distribuída, e aí você tem, no final, depois da aplicação da carga, uma situação aí de alinhamento horizontal da minha estrutura. Essa é a diferença entre a armadura ativa e a armadura passiva, para o concreto armado e o concreto protendido, respectivamente. É importante trazer para você ainda a seção transversal típica de uma estrutura de concreto armado. Essa seção transversal típica ela é muito útil porque tem informações importantes que você vai precisar detalhar quando estiver dimensionando as suas peças em concreto armado. Nessa seção transversal típica, então, a gente tem uma base, né? Uma largura da minha viga, vamos pensar aqui que é uma viga, ok? BW. Então, BW sempre vai ser a largura da minha viga. A altura da minha viga vai ser representada pela letra H. Eu tenho ainda a altura útil. A altura útil, que a gente representa pela letra D, ela é a distância entre a face superior da minha viga, a face que está comprimida, ok? Até o eixo, centro de gravidade da minha armadura longitudinal principal, ok? Essa é a altura útil D. E nós temos o D', que é a distância entre a borda inferior, a borda tracionada, até o centro de gravidade
da minha armadura longitudinal principal. Aqui no caso eu tenho uma armadura principal, que são essas armaduras na face inferior, que é a face tracionada. Eu posso ter ainda na face superior uma armadura construtiva, né, que ela é utilizada aí como porta-estribos para ajudar na amarração da minha estrutura. E eu tenho ainda o próprio estribo, que é responsável por resistir aí aos esforços cortantes, mas isso aí a gente só vai ver na disciplina de concreto 2, ok? Não é assunto para a disciplina de concreto armado 1. Essas são as informações principais, guarde bem, que você vai utilizar elas durante toda a nossa disciplina. Eu ainda preciso comentar com você sobre a agressividade do ambiente, que é muito importante. Afinal de contas, as estruturas em concreto armado, elas vão estar sujeitas à agressividade do ambiente. Por exemplo, se você vai construir uma edificação numa fazenda, você concorda comigo que esse ambiente ele é menos suscetível, menos agressivo para a minha estrutura do que se eu construir, por exemplo, numa região litorânea, numa praia, onde eu tenho aí efeito de maresia, uma atmosfera bastante salina. Então, dependendo do ambiente que eu tenho a minha edificação, eu vou precisar tomar alguns cuidados extras. Vamos ao quadro para a gente conversar sobre a agressividade do ambiente. Então, ambientes úmidos ou com agentes agressivos, isso pode causar a minha armadura, né, e, consequentemente, a minha seção de concreto armado e o início do processo de corrosão. Então, para eu evitar que a minha armadura comece a ser corroída, que haja esse processo de corrosão, eu vou precisar de um recobrimento, que é uma espessura mínima de concreto deixada nas faces da peça. Então, nas faces da peça ali, da minha armadura, eu vou deixar um cobrimento mínimo, uma espessura de concreto mínima, de modo a proteger a minha estrutura, a minha seção. E a norma NBR 6118 de 2014, que é a bíblia da nossa disciplina aí dos projetos em estrutura de concreto armado, ela classifica os ambientes em classe 1, 2, 3, 4, que corresponde à agressividade fraca, moderada, forte e muito forte, respectivamente. E, dependendo do ambiente que você está projetando, você vai classificar se essa agressividade é fraca, moderada, forte, muito forte. Por exemplo, um ambiente rural vai apresentar uma agressividade fraca, um ambiente urbano é uma agressividade moderada, um ambiente industrial já vai apresentar uma agressividade forte, então você vai precisar classificar a agressividade do ambiente. E, em seguida, a partir da classe de agressividade, você consegue definir qual é o cobrimento mínimo para a sua estrutura de concreto. Por exemplo, se você estiver dimensionando uma estrutura em concreto armado, uma viga em concreto armado, e a sua classe de agressividade ambiental for 2, por exemplo, for moderada, você vai cruzar aqui nessas tabelas e você vai encontrar que precisa de pelo menos 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros de cobrimento. Então, essa tabela ela tem a função de fornecer esse cobrimento mínimo para suas peças estruturais. A norma ainda, ela dá uma outra tabela que vai apresentar, da mesma forma que apresentou os cobrimentos mínimos, as relações água-cimento em massa e a classe do concreto mínima para aquele tipo de estrutura, a depender se é um concreto armado e um concreto protendido e a depender da classe de agressividade do meu ambiente. Para fechar esse bloco ainda, nós precisamos falar sobre os estados limites, tanto de serviço como o último. Os estados limites são estados em que a minha estrutura vai se encontrar, onde você precisa fazer verificações de acordo com a norma NBR 6118. A gente vai ter o estado limite de serviço, que é quando a estrutura se torna inadequada para o uso. Então, quando a estrutura atinge o estado limite de serviço, você já vai haver uma situação de desconforto em função de vibrações, fissuras com aberturas excessivas, grandes flechas. O ELS está relacionado ao conforto, à durabilidade, à aparência, ao desempenho das estruturas. Quando a minha estrutura atinge o estado limite de serviço, ela não está a ponto de romper, de acontecer uma ruptura da minha estrutura, mas, no entanto, ela já está inadequada para a sua utilização. Já o estado limite último, ELU, é quando a gente tem o esgotamento da capacidade dessa estrutura e ela vai deixar de ser segura. Aí realmente pode haver uma ruptura e uma situação de desabamento aí da estrutura bastante grave, porque ela atingiu seu estado limite último, não há mais resistência desse material. Finalizamos aqui, então, os conceitos desse bloco, são vários, né? Espero que você esteja processando tudo isso. Vamos agora à resolução de uma situação-problema.
A nossa situação problema vai falar sobre graus de agressividade e cobrimento mínimo. Então, você continua lá trabalhando no escritório de projeto estrutural e você recebeu um projeto onde você vai precisar construir as mesmas edificações em 2 locais diferentes. Um é num ambiente urbano, numa metrópole, e esse mesmo projeto vai ser executado numa região litorânea. Você vai precisar classificar os graus de agressividade, determinar o cobrimento mínimo dessas peças estruturais a partir das tabelas da NBR 6118. Vamos ao quadro, então, para conhecer a nossa situação problema 2? Bom, então você está projetando um edifício vertical em 2 cidades diferentes, uma delas é em Belo Horizonte, dentro de uma região urbana, né? Belo Horizonte é uma metrópole, uma região urbana, muito urbanizada, e uma outra, esse mesmo projeto vai ser também enviado lá para Recife. A gente quer edificar esse mesmo prédio na Praia da Boa Viagem. Então veja bem que a gente vai ter aí 2 ambientes bastante distintos. E é pedido, então, para você determinar o grau de agressividade para esses ambientes, os cobrimentos mínimos para as minhas estruturas nesses 2 lugares e a classe de concreto mínima que deve ser utilizada para eu construir nessas regiões, né, nessas respectivas áreas. Vamos começar, então, lá com Belo Horizonte, que apresenta uma região urbana. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é classificar o ambiente, né? Qual é o grau de agressividade, se ele é fraco, moderado, forte, muito forte. Então, para a região urbana, a NBR me diz o seguinte, a classificação do ambiente, então, é urbana. Eu sei que para um ambiente urbano eu tenho um grau de agressividade moderado, classe 2. Então, guardo bem aqui, eu tenho uma classe 2 de agressividade. Aí eu vou para a tabela 7.2 da norma e, como eu vou construir em concreto armado, eu sei dizer que para lajes e vigas com ambientes com classe de agressividade tipo 2, eu vou precisar garantir no mínimo 25 milímetros para lajes e 30 milímetros para vigas ou pilares. Então, veja bem, laje 25 milímetros, viga pilar 30 milímetros, construindo na região urbana de Belo Horizonte. E mesma coisa eu faço na tabela 7.1, que vai me dizer a respeito da classe do concreto. Então, para essa estrutura em Belo Horizonte, eu vou precisar utilizar um concreto de classe, sabendo que eu estou aí num ambiente de agressividade tipo 2. Se eu estiver construindo em concreto armado, eu vou precisar utilizar no mínimo um concreto de classe C25 ou mais. E se eu estiver utilizando um concreto protendido, eu vou utilizar aí no mínimo um concreto C30 para esse grau de agressividade de ambiente. Vamos viajar lá para Recife agora, Praia da Boa Vista. Vamos ver o que muda se eu estiver edificando lá numa região litorânea. Para a Praia da Boa Vista, em Recife, eu estou num ambiente que eu posso classificar como um ambiente aí marinho, né, litorâneo. Você tem aí a costa recifense, a Praia da Boa Viagem. Para um ambiente aí marinho, eu vou ter uma agressividade de acordo com a norma forte, tipo 3. E para agressividade ambiental tipo 3, o meu cobrimento vai ser um pouco diferente. Se eu estiver construindo em concreto armado, eu vou precisar deixar para lajes, no mínimo, um cobrimento de 35 milímetros. E quando eu estiver dimensionando vigas e pilares, o meu cobrimento mínimo vai precisar ser 40 milímetros, uma vez que eu estou aí trabalhando em um ambiente de agressividade forte tipo 3. E a classe do concreto que eu vou precisar utilizar na minha edificação, eu vou lá na tabela 7.1, eu sei que eu tenho 1 grau, né, de agressividade do ambiente tipo 3, eu vou precisar então, se eu estiver construindo em concreto armado, um concreto de classe mínima C30, então eu já começo com C30, eu não posso dimensionar peças em concreto armado numa região litorânea, né, com agressividade aí forte, com concreto, utilizando um concreto menos de C30, ok? E se eu estiver construindo em concreto protendido,
eu preciso de um concreto de, no mínimo, C35, ou seja, um concreto que apresenta FCK, resistência característica à compressão, de, no mínimo, 35 MPa. Okay? Lembra sempre, tá? Okay? Quando eu estiver falando do FCK, classe de concreto C30, é porque tem um FCK de 30 MPa. Se eu estou falando de um concreto classe C35, é porque ele vai apresentar um FCK, uma resistência característica à compressão, de 35 MPa, se é um C30. E C40, 40 MPa e assim por diante, ok? Esse fundamento aí é importante para quando você estiver resolvendo os exercícios de dimensionamento. Encerramos aqui, então, a nossa situação-problema. E agora eu gostaria de deixar um intervalo para você enviar suas questões. Está com dúvida? Eu sei que a nossa aula ela é bastante densa, a gente tem um número muito grande de informações, de conceitos, fundamentos, mas é importante que você sempre leia o livro antes da nossa aula, isso é fundamental, porque daí você já vem com esses conceitos pré-estabelecidos, aprendidos, e durante a nossa aula você consolida tudo isso que você já aprendeu. Okay? Então envie suas dúvidas, estou esperando por sua interação, envie sua contribuição e nós voltamos em breve. A gente vai conversar agora sobre ações em estruturas e estádios de cálculo. As nossas estruturas, elas, afinal de contas, são projetadas e executadas para resistir a ações, a diferentes tipos de carregamento. A gente quer ocupar essa estrutura e isso, é claro, vai solicitar ela, vai tensionar toda essa estrutura. Então, como é que a gente define esses carregamentos? Vamos ao quadro que a gente vai classificar essas ações, essas diferentes ações. A gente sabe, então, que os diversos tipos de ação, sejam elas, por exemplo, cargas permanentes, carregamentos permanentes, como, por exemplo, peso próprio, ou carregamentos em função da utilização da edificação, cargas de vento, existe uma diversidade de tipos de carregamentos. Esses carregamentos, essas ações, elas deverão ser combinadas. E a NBR, deixa eu voltar um slide, que foi? Opa! E a NBR 6118, que é a nossa norma de projetos de estruturas de concreto, ela vai trazer em sua seção 11.8 diversos equacionamentos que vão dizer, vão dispor sobre a combinação dessas ações, porque você não vai poder somar essas ações, porque elas não têm a mesma probabilidade de ocorrência. Uma vez que essas ações não têm a mesma probabilidade de ocorrência, você vai combinar elas aplicando diversos tipos de coeficientes nessas ações para chegar a um carregamento final. E a norma dispõe todos esses diferentes tipos de combinação. As ações, os carregamentos, eles são classificados em ações permanentes e a gente diz que as ações são permanentes quando os valores dessas ações eles são constantes durante toda a vida da construção. E, por exemplo, a gente chama de ações permanentes diretas, aquelas que estão diretamente aplicadas, que derivam diretamente da nossa estrutura, como, por exemplo, o peso próprio da estrutura é um carregamento, uma ação permanente direta. Você sempre vai ter o peso próprio da estrutura ali, o valor do peso próprio da estrutura não vai variar. O peso de elementos fixos ou empuxos permanentes, por exemplo, um reservatório que sempre vai ficar cheio, ele vai sempre ter que resistir a esse empuxo permanente. Eu ainda tenho ações permanentes indiretas, elas estão correlacionadas a outros efeitos, efeitos que a minha estrutura vai responder, vai acabar ocorrendo na minha estrutura em função de outros aspectos, como, por exemplo, a retração do concreto, a fluência do concreto relacionada à deformação lenta, o concreto, a gente chama que o concreto ele apresenta um processo de fluência, que é essa deformação lenta. Se eventualmente algum apoio meu deslocar, ele vai acabar rearranjando a minha distribuição de esforços, imperfeições geométricas ou proteção. São ações permanentes na minha estrutura, mas indiretas.
Eu tenho ainda as ações variáveis ou acidentais, e aí elas não atuam de forma permanente na minha estrutura, elas vão ocorrer eventualmente na minha estrutura, e elas também são classificadas como diretas ou indiretas. Diretas, por exemplo, são as cargas acidentais previstas para o uso e ocupação da minha construção, de acordo com a NBR 6120. Eu posso ter ainda cargas de vento. O vento ele é considerado uma carga variável direta. E a gente tem uma norma que vai falar sobre esse carregamento, que é a NBR 6123. Ou ainda empuxos de água e ações variáveis durante a execução da minha edificação. Eu tenho ainda ações variáveis indiretas, que são em função das variações de temperatura ou ações dinâmicas, como vibrações ou choques. E, por fim, eu tenho ainda aquelas ações excepcionais. Aí essas são difíceis de você conseguir prever elas, né? Claro que existem mecanismos, aí, formas de se prever, mas são ações excepcionais que não podem ser controladas, como, por exemplo, os furacões e os terremotos. Agora eu quero conversar com você ainda a respeito dos estádios de cálculo. Os estádios de cálculo, na verdade, eles são fases que uma estrutura em concreto armado passa a partir do carregamento dela. Quando uma estrutura recebe uma carga, um carregamento, ela vai começar a passar por diversas fases ou estádios de cálculo. Estádio 1, estádio 2 e estádio 3. Vamos conhecer esses estádios de cálculo? Vamos ao quadro. Que é interessante porque esses estádios eles estão correlacionados aí aos diferentes estádios. Você vai avaliar em relação ao ELS, ao ELU, estado limite de serviço, estado limite último. Então, é importante que você conheça essas fases. Os estádios de cálculo, então, são as fases que uma estrutura de concreto passa quando ela está submetida a um carregamento, e esses estádios eles são classificados em estádio 1, 2 e 3. O estádio 1 é o início de tudo. É quando você aplica o carregamento. Então, a gente vai dizer que o estádio 1 vai corresponder ao intervalo de tempo da aplicação de carregamento até o início da fissuração da viga. Então, enquanto a minha viga não fissurou, ela está no estádio 1. Quando ela começa a fissurar, aí ela sai do estádio 1, passa para o estádio 2. Nesse estádio 1, o concreto ele resiste às tensões de tração. Veja bem aqui que numa vista lateral da minha peça de concreto não há fissura ainda. Quando ele começar a fissurar, aí eu vou entrar no meu estádio 2. E no estádio 1 a gente tem um diagrama tensão, deformação linear, ok? Aqui no estádio 1 vai valer a lei de Hooke. Uma vez que ele começou a fissurar, aí a minha estrutura ela entra no estádio 2, que vai do início das fissuras até a fissuração total da parte tracionada. Então veja que aqui numa vista lateral, a minha viga, né, o meu concreto já está todo fissurado. Ele fissura totalmente a sua parte tracionada. Veja que eu tenho a minha linha neutra, e a linha neutra é a localização, né, da minha seção onde eu não tenho deformação e não tenho tensão, ou seja, na região superior da minha linha neutra eu vou ter uma situação de compressão e na região inferior eu vou ter uma situação de tração. Veja que na área tracionada eu já tenho aí completamente uma região fissurada. No estádio 2, a gente vai verificar o estado limite de serviço. Então, a gente vai atingir o estado limite de serviço aí no estádio 2. Já no estádio 3, aí a gente tem uma situação em que a região mais comprimida da viga está plastificada, ou seja, na iminência de ruptura. A gente vai fazer o dimensionamento da nossa peça no estado limite último dentro desse estádio 3, porque a gente quer dimensionar as nossas peças aí aproveitando o máximo da nossa seção estrutural. Então, o dimensionamento no estado limite último, ele é feito no estádio 3, que é quando a gente tem aí uma situação que minha viga está fissurada tanto na parte tracionada como comprimida. Eu tenho uma situação de plastificação da região comprimida, iminência de ruptura. As minhas tensões, elas não são mais lineares, elas seguem um diagrama parábola-retângulo, perdão. Então, já existem aí características diferentes que serão utilizadas no dimensionamento da peça estrutural. Fechamos aqui o nosso conceito. Vamos agora à resolução de uma situação-problema.
Conversar sobre classificação de carregamentos em estruturas. A gente vai classificar alguns tipos de ações. Bom, a gente sabe que as ações, os carregamentos que são aplicados nas minhas estruturas, eles são classificados em ações permanentes, ou seja, aquelas ações cujos valores permanecem constante durante toda a vida útil da minha estrutura. Eu tenho ainda as ações variáveis ou acidentais, que são aquelas ações que não são permanentes, né? Não são fixas, não são permanentes na minha estrutura, elas variam, elas vão ocorrer eventualmente. E a gente precisa, de alguma maneira, valorar essas ações, como, por exemplo, carga de vento. E nós temos ainda as ações excepcionais. E aí, essas ações excepcionais, no caso de... são ações de difícil, né, valoração, por exemplo, furacões, terremotos, são cargas, ações que é difícil prever, né? Você muitas vezes não consegue prever um terremoto, a intensidade de um terremoto ou de um furacão. Então, são cargas excepcionais, com uma probabilidade de ocorrência muitas vezes bastante baixa, principalmente aqui no Brasil, né? A gente dificilmente vai ter uma situação de furacão aqui ou de terremoto. Se tiver uma situação de um terremoto com uma intensidade pequena até, então... essas ações, elas são classificadas nessas diferentes categorias e elas precisam ser muito bem identificadas nas etapas iniciais do meu projeto estrutural. Afinal de contas, se eu estiver dimensionando uma estrutura e eu esquecer, eu deixar de identificar, de prever uma ação que essa estrutura vai receber, eu vou estar acabando subdimensionando a minha estrutura. A minha estrutura, ela vai estar subdimensionada, ela não vai ser suficiente, uma vez que eu esqueci algum carregamento importante que eu deveria ter lembrado, deveria ter identificado e dado um valor a esse carregamento. Então, essa etapa de identificação de ações em estruturas é extremamente importante. Então, existe na norma, né, 6118, existe uma seção só para combinações de ações, onde fica tudo muito claro do que deve se fazer para chegar aos carregamentos finais na nossa estrutura. Vamos ao quadro para conhecer a nossa situação problema. Você está dimensionando, então, um projeto, né? Você está lá trabalhando no escritório de projeto estrutural, é um engenheiro estrutural, está trabalhando no dimensionamento de uma edificação em concreto armado, é um edifício vertical, na cidade de Cascavel, no Ceará. E essa região, aqui como eu sou do Paraná, a gente tem uma cidade de Cascavel aqui no Paraná também, mas é uma região que não tem abalos sísmicos. No entanto, lá em Cascavel, no Ceará, essa região ela é muito conhecida pela ocorrência de alguns abalos sísmicos. Então, a gente vai precisar classificar, identificar as possíveis ações que poderão ser incididas aí sobre a nossa estrutura, o nosso edifício vertical. Então, eu preciso determinar, identificar essas ações e também classificar todas essas ações. Lembrando que eu tenho uma edificação que está aí num ambiente, né, que existe ocorrência de abalos sísmicos. Vamos começar então a listar, identificar essas ações. A primeira ação que você pensa é o peso próprio. E é curioso, né? Porque o peso próprio é uma ação, é um carregamento que a gente precisa considerar. Afinal de contas, a edificação ela precisa pelo menos resistir ao seu peso próprio, obviamente, né? Assim como a nossa estrutura, né, fazendo aí uma analogia, né, uma associação ao nosso corpo, a nossa estrutura óssea, ela precisa resistir ao nosso peso próprio, no mínimo. Então, uma estrutura em concreto armado, ela vai precisar, é claro, resistir ao seu próprio peso. O peso próprio, por sua vez, é uma carga permanente, uma vez que o seu valor vai permanecer num único valor durante toda a vida útil, você não vai ter aumento ou redução do peso próprio da estrutura, a não ser que você acrescente outros carregamentos, mas que daí não faz parte do peso próprio da estrutura de concreto, mas sim devido à utilização da edificação. Então, o peso próprio é uma carga permanente. Vamos ao quadro para continuar a classificação. Então, já classificamos aí inicialmente peso próprio como carga permanente. Aí a gente ainda vai ter as sobrecargas de utilização. E essas sobrecargas de utilização são carregamentos que o edifício vai precisar resistir, que se dão devido à utilização dessa edificação. Tráfego de pessoas, né?
Muitas vezes você está dimensionando um estacionamento, tráfego de carros. Então, são as cargas oriundas da ocupação do edifício, da sua utilização. E essas cargas, elas não são permanentes, elas são variáveis, uma vez que, dependendo, você pode ter mais fluxo de gente, menos fluxo, mais fluxo de carros ou menos fluxo de carros. Então, é um carregamento, é uma ação variável. No entanto, é uma ação variável direta. Vamos retornar ao quadro, então, para classificar as sobrecargas de utilização. A gente pode classificar como uma carga variável direta. Nós temos ainda o vento. E o vento, a gente não pode esquecer que, principalmente em edifícios verticais, o vento ele pode apresentar um carregamento bastante importante. A nossa estrutura ela pode ser bastante solicitada em função do vento. O vento ele é classificado como uma carga variável, afinal de contas você não tem vento permanente, né, tendo ação, né, causando ação permanente na minha estrutura. Então o vento ele é uma carga variável direta. Já os abalos sísmicos, uma vez que nós estamos lá em Cascavel, no Ceará, uma região que apresenta abalos sísmicos, a gente vai classificar como uma carga excepcional. Vale lembrar ainda que o dimensionamento dessa estrutura será feito no estágio 3, no estado limite último da minha estrutura, porque eu quero, afinal de contas, aproveitar o máximo da minha estrutura, da resistência dos meus materiais. Encerramos aqui, então, a nossa situação problema. Vamos ao próximo conceito. Vamos conversar agora sobre domínios de deformação. É um conceito importante no dimensionamento, porque esses domínios de deformação, você vai ver que existe uma série de domínios de deformação. No entanto, quando a gente estiver dimensionando as nossas peças em concreto armado, a gente vai precisar verificar e garantir que a nossa peça, a nossa seção, ela está dentro do domínio 2 ou do domínio 3. Então, a gente precisa conhecer sobre esses domínios de deformação, porque a gente vai precisar fazer essa verificação quando a gente estiver dimensionando as nossas peças em concreto armado. Vamos ao quadro, então, para a gente começar a nossa discussão sobre os domínios de deformação. Bom, os domínios de deformação são as regiões delimitadas pelas possíveis configurações do diagrama de deformações no estado limite último. Então, vamos olhar aí primeiro essa imagem, né, que é a imagem que representa o domínio 1, onde a gente tem apenas tração uniforme sem compressão. A gente está pensando aí numa vista da nossa viga, né, a gente tem uma armadura inferior, uma armadura superior, e essa viga, veja bem, a gente vai representar nesse diagrama de deformação aqui como se fosse um ponto zero, onde não há nenhuma deformação. Toda a minha deformação aqui à direita vai ser uma deformação de encurtamento do concreto e a minha deformação à esquerda vai ser uma deformação de alongamento da minha armadura. No concreto eu vou encurtar aí até 3,5 por mil, onde ele se rompe, e o aço eu vou ter aí uma tração atingindo até uma deformação máxima de 10 por mil. Então, se eu pensar que a minha viga, né, a minha estrutura, ela está sofrendo deformações sob tração uniforme, não tem compressão, essa região aqui, esse domínio de deformação, é o domínio 1. E aqui eu não tenho compressão. Veja que a linha neutra, lembra que eu comentei com você que a linha neutra é aquela linha que vai cortar a minha seção, e nessa linha neutra a minha deformação é nula, a minha tensão é nula, não há tensão e não há deformação, e ela vai separar na minha seção as regiões de compressão e tração. Ou seja, se a minha linha neutra ela vai cortar a minha seção em uma distância que a gente chama x,
toda a parte, né, a face superior aí, acima da minha linha neutra, ela vai estar comprimida e toda a região abaixo da minha linha neutra, ela vai estar tracionada. Então, aqui no caso, eu não tenho compressão, porque a minha linha neutra, ela está em algum lugar aqui, né, tendendo ao infinito, a minha linha neutra, ela não passa pela minha seção, eu tenho somente tração, não tenho compressão. Esse é o domínio 1. No domínio 2, aí eu vou começar, a minha linha neutra vai começar a aparecer na minha seção. Aqui, no caso, eu tenho uma situação de flexão simples ou composta, mas sem a ruptura, a compressão do concreto. Então, veja bem que aí aqui, o meu limite aqui do meu domínio de deformação, ele é diferente. Veja que aqui eu já tenho o encurtamento do concreto até o ponto B, 3,5 por mil de deformação, e o meu aço também está aí alongando até 10 por mil. Então, nesse limite, veja que aqui eu tenho a minha linha neutra, né, que corresponde a uma distância x da borda superior comprimida. Então, aqui a minha linha neutra cruza a minha seção e eu consigo determinar, dizer que a minha estrutura está dentro do domínio 2 se o meu valor de x aqui, a minha distância da borda comprimida até a linha neutra, se o meu x for de até 0,259 da altura útil, eu posso dizer aí, garantir que a minha estrutura, a minha viga, ela está no domínio 2. Então, guarde muito bem esse valor, ok? Eu vou destacar aqui porque é importante. Esse valor limite dos domínios 2 e 3, x 2,3 de 0,259 vezes a altura útil, a gente vai utilizar muito para fazer verificação quando a gente estiver dimensionando as nossas peças de concreto armado, ok? E o domínio 3 também é um domínio muito importante, que a gente faz verificação das nossas estruturas nesse domínio. No domínio 3, a gente vai ter uma situação de flexão simples ou composta, só que aí aqui a gente vai ter ruptura, a compressão do concreto e escoamento do aço. Veja que aí aqui a gente está andando um pouco mais, né? No nosso escoamento do aço. Aqui a gente tem uma situação em que o concreto está aí no limite de sua ruptura e aqui o meu aço, ele está também numa situação de escoamento, né? EYD. Então, a gente andou um pouco mais nesse diagrama de tensões, né? Nesse diagrama de deformações. Então, aqui, o limite do meu domínio 3, ele vai ser expresso por 0,628 de D. Ou seja, da mesma maneira que a gente associou para o domínio 2, a minha linha neutra, ela desce ainda mais na minha seção, né? E eu tenho um valor de x. Se esse valor de x for menor que 0,628 vezes a altura útil D, eu digo que a minha estrutura e a minha seção, ela está dentro do domínio 3. E, reforçando, a gente sempre vai verificar as nossas estruturas no domínio 2 e no domínio 3. A gente precisa garantir que as nossas peças, as nossas vigas sujeitas à flexão estejam ou no domínio 2 ou no domínio 3. E, a título de curiosidade, temos outros domínios. Temos o domínio 4, que apresenta uma situação de flexão simples ou composta com ruptura à compressão do concreto e aço tracionado sem escoamento. E esse domínio, a gente não dimensiona nesse domínio 4 porque é muito perigoso, porque a estrutura dentro do domínio 4, ela não vai deformar, ela não vai apresentar sinais de que ela está numa situação de ruptura, de iminência de ruptura. Então, no domínio 4, a estrutura ela pode desabar, romper, sem dar nenhum tipo de aviso, sem nem apresentar deformações, fissuras, sinais que a gente consiga identificar. Então, a gente não vai dimensionar no domínio 4. A gente também tem o domínio 4A, composto aí, né? Consistindo numa flexão composta com armaduras comprimidas, e o domínio 5, que é compressão não uniforme sem tração. E aqui são as regiões delimitadas. Então, nós temos o domínio 4, correspondendo a essa linha limite, o domínio 4A, que é essa pequena região aqui no meu diagrama de deformações, e o domínio 5, onde a gente vai ter aqui
uma situação apenas de compressão não uniforme, não vai haver tração dentro desse domínio 5. Finalizamos aqui então os domínios de deformação, vamos resolver uma situação-problema relacionada a esse tema. Vamos agora resolver uma situação-problema relacionada à posição da linha neutra dos domínios aí 2 para 3. Então, lembra que a gente chegou àquelas expressões que nos dizem, né, que definem aí quais são os valores máximos de x, de altura, aí, né, a posição da minha linha neutra, para que a minha seção esteja dentro do domínio 2 ou do domínio 3, mas como é que se chegou a esses valores? Essa situação-problema que eu gostaria de propor a você. Vamos ao quadro. Então, eu peço para que você determine a posição limite da linha neutra entre os domínios 2 e 3. Ou seja, eu vou tentar chegar àquela expressão que vai me dizer qual que é o meu valor de x máximo para que a minha seção esteja dentro do domínio 2. Por que é importante a gente saber disso? Porque o domínio 2 e também o domínio 3, ele é utilizado nos cálculos de dimensionamento. A gente consegue resolver, né, encontrar aquelas expressões através da semelhança de triângulos daquele diagrama de deformação dos diferentes domínios. Vamos então começar a resolver a nossa situação-problema? Você vai ver que para descobrir o limite da linha neutra entre os domínios 2 e 3, é uma semelhança de triângulos bastante simples. Esse aqui, então, é o diagrama de deformações de uma viga, né? Vamos supor aí de uma viga que está no estado limite último, submetida a esforços de flexão, né? Então, a gente vai ter aí a borda superior comprimida, a borda inferior tracionada, a gente vai ter o concreto comprimindo e o aço tracionando. Então, veja bem que o meu domínio 1, ele é limitado a essa linha aqui, porque a gente não tem a linha neutra dentro da minha seção, né? Então, o domínio 1, ele forma esse triângulo. Concorda comigo? E o que equivale esse triângulo, né? Uma das laterais do triângulo corresponde justamente ao limite de deformação do aço εs e um outro lado do meu triângulo vai corresponder à altura útil D. No domínio 2, eu tenho a formação de um outro triângulo, que é o meu limite, ele se dá aqui através dessa reta, onde eu tenho aqui a minha linha neutra, eu já tenho uma situação de compressão e tração no meu concreto, ok? Eu tenho linha neutra dentro da minha seção. Então, essa reta vai definir o limite do meu domínio 2 e veja bem que eu tenho aí a composição de um segundo triângulo. E uma das laterais do meu triângulo equivale a somatória, né? Eu tenho εs e εc. E aqui também eu vou ter a minha altura útil D. Agora, veja que eu tenho a formação de um pequeno triângulo aqui. Tá vendo? Opa, deixa eu dar ESC aqui. Veja que aqui eu tenho a formação desse pequeno triângulo composto apenas pelo limite de deformação aqui do meu concreto e
uma de suas faces desse triângulo, ele equivale justamente à posição da linha neutra, x. Então, quando eu olho esse diagrama de deformações, o que eu vou utilizar como semelhança de triângulo? Esse triângulo pequeno, eu vou fazer uma semelhança com esse triângulo maior que composto pela reta que define o meu limite de deformação aí do domínio 2. Vamos lá, então. Vou apagar aqui para a gente ter mais espaço para rabiscar. Bom, então é o seguinte, eu vou fazer a semelhança desses dois triângulos, desse triângulo e desse triângulo maior, ok? Então vamos lá. O limite de deformação no concreto aqui, deformação no concreto εc, ele está para x23, ou seja, ele está para a posição da minha linha neutra, né? εc aqui, deformação no concreto, está para a posição da minha linha neutra x, assim como a soma da deformação no concreto e da deformação no aço, ou seja, εs e εc, estão para a minha altura útil D. Essa é a conta simples que se faz. EC, εc dividido por x23 é igual a somatório εs mais εc dividido por D. Quando eu resolvo, né, quando eu substituo, aí troco o numerador por denominador, eu chego à expressão de que x23, posição da linha neutra, é do domínio 2 para o domínio 3, dividido por D, é igual a deformação no concreto dividido pela soma deformação no aço mais deformação no concreto. Por fim, eu continuo resolvendo essa expressão, eu sei que x sobre 2,3 dividido por D é igual a deformação no concreto é 3,5, deformação no aço é 10, mais deformação no concreto, 3,5. Então, eu tenho uma relação 3,5 dividido por 13,5. Eu chego, então, àquele valor importante lá da nossa expressão, né? 0,259. Então, eu sei que o meu x23, ele equivale, então, no limite do meu domínio 2 para o domínio 3, a 0,259 vezes a altura útil, vezes o valor D. É assim que se chega por uma simples semelhança de triângulos, você consegue chegar àquela expressão dos valores limites.